Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos desse sabadão, dia 9/5/2026. Jogo 1, lá na Inglaterra Premier League, Liverpool vs Chelsea. O Liverpool vem na quarta colocação, brigando por uma vaga de Champions na próxima temporada. E o Chelsea é o nono colocado, sonhando com uma vaga de Conference ou Liga Europa. Dos 5 jogos do Liverpool em casa, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Chelsea como visitante são 3 derrotas, um empate e uma vitória. Jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso com empate. Jogo 2, lá na Alemanha Bundesliga, RB Leipzig vs São Paulinho. O RB Leipzig vem na terceira colocação, precisa de somar pontos para garantir uma vaga na próxima temporada de Champions League. E o São Paulinho é o vice-lanterna, brigando para não cair. Dos 5 jogos do RB Leipzig em casa, foram 4 vitórias e um empate. E o São Paulinho jogando fora, são 3 derrotas, um empate e uma vitória. Jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 3, lá na Alemanha Bundesliga, Stuttgart vs Bayer Leverkusen. Jogo do quarto contra o quinto colocado, brigando por vaga de Champions League. Dos 5 jogos de confronto direto entre essas duas equipes, todas as partidas bateram mais de 1,5 gol e um possível ambas marcam. Possível placar exato para esse jogo, 2-2, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 4, ainda na Alemanha Bundesliga, Hoffenheim vs El Bremen. O Hoffenheim é o sexto colocado, brigando por vaga de Liga Europa e Champions League na próxima temporada. Vai jogar contra o El Bremen na 15ª colocação, brigando para não cair. Dos 5 jogos do Hoffenheim em casa, foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E o Werder Bremen, como visitante, são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 5, lá na Inglaterra Premier League, Fulham vs Bournemouth. Esse jogo é muito importante para as duas equipes, jogo do sexto contra o 10º colocado, brigando por uma vaga de Liga Europa e Conference. Possível placar exato para esse jogo, 2-2, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 6, lá na Inglaterra Premier League, Sunderland vs Manchester United. O Manchester United vem na terceira colocação e está classificado para a Champions League. E o Sunderland é o 12º colocado, ainda sonhando por uma vaga de Conference ou Liga Europa. Dos 5 jogos do Sunderland em casa, perdeu 4 e venceu 1. E o Manchester United como visitante ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 7, lá na Espanha, La Liga, Sevilha vs Espanyol. Um jogo muito importante para as duas equipes, pois os dois times têm chance de rebaixamento. O Espanyol vem na 13ª colocação e o Sevilha é o 17º colocado. Dos 5 jogos do Sevilha em casa, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Espanyol como visitante perdeu 4 e empatou 1. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso com empate. Jogo 8, lá na Itália Série A, Lazio vs Inter. O Inter de Milão vai jogar só para cumprir tabela, pois ele já é campeão. O Lazio vem na 8ª colocação. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 9, lá na Alemanha Bundesliga, Wolfsburgo vs Bayern de Munique. Esse jogo é muito importante para o Wolfsburgo, pois ele está brigando para não cair. E o Bayern de Munique ele já é campeão. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 10, lá na Espanha La Liga, Atlético de Madrid vs Celta de Vigo. O Atlético de Madrid vem na 4ª colocação, já com vaga garantida para a Champions League. E o Celta de Vigo é o 6º colocado, brigando por uma vaga de Champions League. Dos 5 jogos do Atlético em casa, foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E o Celta de Vigo como visitante são 3 derrotas e 2 vitórias. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 11, lá na Inglaterra Premier League, Manchester City vs Brentford. Esse jogo é muito importante para o Manchester City, pois ele está na 2ª colocação brigando para ganhar o título. Dos 5 últimos jogos do Manchester City em casa, ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. E o Brentford como visitante são 1 derrota, 3 empates e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 3-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 12, lá na Turquia, Galatasaray vs Antalyaspor. Jogo do primeiro colocado contra o 15º colocado. Possível placar exato para esse jogo, 3-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 13, lá na Itália Série A.
Lecce versus Juventus. O Juventus vem na 4ª colocação brigando por uma vaga de Champions League. E o Lecce vem na 17ª colocação brigando para não cair. Possível placar exato para esse jogo? 1-1. Jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 14 no Brasileirão. Coritiba versus Internacional. O Coritiba vem na 8ª colocação e o Internacional é o 12º colocado. Dos últimos 5 jogos do Coritiba em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Inter como visitante foram 4 vitórias e 1 empate, jogos com poucos gols. Possível placar exato para esse jogo? 1-0 fora, jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 15 no Brasileirão. Fluminense versus Vitória. O Fluminense vem na 3ª colocação e vai enfrentar o 9º colocado. Dos 5 últimos jogos do Fluminense em casa, venceu 3 e perdeu 2. E o Vitória como visitante são 3 derrotas e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo? 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 16, ainda no Brasileirão, Bahia versus Cruzeiro. O Bahia vem na 6ª colocação e o Cruzeiro é o 15º colocado. Dos 5 últimos jogos do Bahia em casa, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. E o Cruzeiro como visitante são 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo? 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!